O JTV UFMA é um telejornal bem dinâmico e aqui também temos espaço para fomentar debates que possam não apenas informar, mas ajudar na formação e ampliação do conhecimento. Um modo de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e humana. Com o quadro Assunto em Pauta, vamos repercutir temas de relevância social com as análises e opiniões dos nossos convidados. E hoje, no Assunto em Pauta, vamos conversar sobre racismo e os impactos que ele provoca na vida das pessoas. Você sabe o que de fato é o racismo? Já ouviu falar em racismo estrutural e branquitude? Aqui comigo, os professores do curso de Estudos Africanos da UFMA, o professor Richard e a professora Luanda. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso telejornal. Olha, professores, para começar a nossa matéria, eu queria que a professora Luanda contextualizasse o tema racismo. O que é racismo, professora Luanda? Eu agradeço o convite para estar nesse espaço, como todo o espaço de debate em torno das nossas temáticas, das nossas lutas, é muito importante compartilhar isso, compartilhar um pouco do que a gente vem estudando e debatendo e nos organizando ao longo da história, é muito importante para a população brasileira como um todo. E um tema como esse, falando de racismo, é extremamente necessário a todo momento na história brasileira. Então, falar de racismo é primeiro pensar a estrutura social que nós temos. Então, nós somos constituídos, enquanto sociedade brasileira, de uma organização que privilegia uma história única, uma organização que privilegia uma cultura única. Então, racismo, ele é originário dessa conjuntura histórica, dessa conjuntura política que é constituída ao longo da história da humanidade. Então, o racismo, ele não é uma criação nossa, da população negra brasileira ou da população negra mundial. O racismo, ele é uma criação dessas teorias que são criadas pela filosofia, pela psicologia, ao longo da história, para fundamentar a escravização, a expropriação territorial. Agora, minha pergunta para o professor Richard. Professor Richard, e o racismo reverso é um equívoco interpretativo? O racismo reverso vai surgir como um discurso de dizer que, no momento em que o negro denuncia aquilo que ele sofre historicamente, os crimes, as ações, o genocídio, ele estaria sendo racista contra os brancos. Só que, considerando que, historicamente, não há nem ideologias e nem estruturas sociais para marginalizar as pessoas brancas por serem brancas, retirar o direito das pessoas brancas por serem brancas, então não existe nem racismo reverso e nem racismo contra as pessoas brancas. Professora Luanda, qual o seu entendimento, então, também sobre essa questão, racismo reverso? Isso, de acordo com o professor Richard, como ele está colocando, é uma estratégia da branquitude em se manter enquanto seu lugar de domínio. Então, por muito tempo, a história que nos foi ensinada foi uma história em que nós não éramos seres históricos. Se nós não somos considerados seres históricos, a gente não existe na história. A gente não produz história. Isso nos foi ensinado. Os livros didáticos nos mostravam isso, de que as ciências surgiam na Grécia e por aí vai. Então, quando a gente rebate esses questionamentos que nos são impostos, vem esse ataque contra nós. E a gente é atacado há muito tempo, certo? Então, são mecanismos que são criados pela própria manutenção dessa branquitude. A professora Luanda está citando a branquitude, uma outra palavra que está sendo muito usada, mas poucas pessoas sabem realmente o que significa. Então, professor Richard, o que significa esse conceito? Branquitude é o exercício que as pessoas brancas têm em uma sociedade racista construída em benefício justamente desse
grupo étnico-racial branco, onde vão existir privilégios, onde vão existir legitimações da sua cultura enquanto a única civilizada, válida, legítima. Professora Luana, então o que seria a afirmação do termo negritude? A negritude tem a ver com essa crítica que a gente faz, histórica, a esse lugar de privilégio da população branca ao longo da história e ao resgate, à exigência e à reparação enquanto elemento subjetivo do povo preto, da pessoa negra, e reparação social e histórica em relação à população como um todo. Então, a afirmação da negritude é reconhecer enquanto ser histórico, reconhecer-se enquanto ser que produz história ao longo da história da humanidade, e não somente conhecimento voltado para a arte ou para o folclore, né, que acabam folclorizando as nossas organizações religiosas, as nossas manifestações artísticas acabam por essa folclorização que é somente, fica um adereço na história do Brasil. Então, afirmar a negritude é primeiro afirmar-se enquanto ser histórico, enquanto africano no Brasil, que passou por todo esse processo de apropriação, de assimilação, de negação da sua humanidade. Então, a exigência por reparação faz parte da afirmação da negritude também. Bom, para encerrar o nosso primeiro assunto em pauta, uma pergunta que vai para os dois professores, começando pelo professor Richard. Como, então, dialogar com as novas gerações sobre essas questões, professor Richard? Bem, esse diálogo tem que ser por meio de um processo educativo que pode, e na verdade desde 2003, quando houve uma assinatura de uma lei tornando obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira no âmbito de toda a educação, desde a educação infantil até o ensino superior. Ela pode e deve acontecer nos espaços de educação formal, nas escolas, nas universidades, por meio da publicação de materiais didáticos e práticos, mas também por meio de outros espaços de educação não formal, que inclusive a população negra tem feito desde sempre esse processo de valorização da identidade negra, de transmissão de referenciais culturais de matriz africana, ensino da história da população negra no Brasil e no mundo. E aí, complementando, né, e afirmando mais uma vez, é importante que a gente aprofunde o debate junto às novas gerações, principalmente no tratado com a infância. A infância, sobretudo, necessita dessa formação, dessa constituição, da reconstituição da nossa história ainda na infância. E aí a gente tem o papel da ancestralidade muito importante na nossa formação, para a manutenção da nossa história. Se nós chegamos até aqui, se nós nos mantivemos até aqui, foi por conta dos nossos ensinamentos, foi por conta dessa raiz ancestral que se permanece, que se mantém. Desde sempre a gente resiste, desde sempre a gente se organiza, e isso precisa fazer parte das nossas práticas educativas. Professora Luanda, professor Richard, obrigada pela participação, por esclarecer esses temas aqui no nosso quadro Assunto em Pauta.